Olá, eu sou Ricardo Sobral, presidente do Seminário Teológico Ebenezer, e estou aqui com o nosso querido Nathan Zink, que veio nos agraciar com a disciplina Orientação Ministerial. Quero dar as boas-vindas, é um prazer ter você conosco e eu espero que o pessoal possa estar realmente, assim, ficando cada vez mais aperfeiçoado nessa disciplina que é tão importante. Agora eu queria perguntar sobre uma coisa que eu acho valiosa e queria saber se os alunos pôde perceber algumas coisas, alguma curiosidade que eles não tinham percebido que era tão importante nessa disciplina. Primeiro eu quero agradecer o convite, é um prazer enorme estar aqui no Ebenezer. Eu admiro muito o trabalho de vocês, a maneira que vocês estão capacitando e preparando pessoas para servir ao reino, então que vocês possam continuar fazendo isso. Nessa matéria, orientação ministerial, uma das coisas que nós falamos foi sobre o desafio de conflitos, não é? Então, todos nós temos conflitos, eu imagino que você talvez já teve algum conflito com a sua esposa. Com a minha esposa, não vou dizer que não. Se você perguntar para minha esposa, ela vai falar também que já aconteceu algumas coisas, geralmente é culpa minha. Se não fala para ela não, mas geralmente é culpa minha. Mas às vezes acontece, né? Com um filho, um amigo próximo. E infelizmente, mas é a realidade, às vezes acontece com alguém da igreja também, não é? Então, quando a gente fala sobre conflito, a gente fala que o conflito é saudável. É uma oportunidade para a gente poder conversar sobre um assunto que precisa ser conversado, tratar de algo e expor opiniões e pensamentos sobre, mas quando o conflito está acontecendo, às vezes tem uma palavra ou outra que a gente lança que inflama o conflito. Por exemplo, às vezes a pessoa fala, você sempre, Ricardo, aí a pessoa completa com... Isso aí é demais. Não é? Aí dói um pouquinho, porque se você falasse isso para mim, eu diria, Ricardo, em 2006 eu não fiz isso, então não é sempre, não é? Teve pelo menos uma exceção. Exato. Então a gente tenta se defender. Então quando a pessoa fala isso, aí acaba que inflamando aquele conflito. E na verdade, quando a gente está no meio daquele conflito, a gente tem que tentar ouvir a pessoa, tentar pensar como é que a gente pode fazer com que a gente volte para uma temperatura mais agradável dessa conversa, tentando entender. Então uma sugestão que a gente dá é, se alguém falar algo, ou alguma coisa aconteceu, de falar, olha, quando você fez tal, eu senti assim. Então, por exemplo, quando você fez isso, eu senti que você não estava me valorizando. Certo. Ou quando você fez assado, eu senti que você não estava mostrando um carinho, uma afeição, ou algo assim. E aí não é uma forma de eu atacar a outra pessoa, mas de expressar a maneira que eu me senti, porque de repente a pessoa até na fala dela não teve a intenção de machucar, mas aquela palavra talvez saia um pouquinho mais áspera ou algo assim do tipo, e você alertando a pessoa de uma forma bem tranquila, ela fica mais ciente do que aconteceu e também podendo já fazer um ajuste para a próxima vez para não acontecer. Mas essas questões são rotineiras, não é? E a gente precisa melhorar a nossa comunicação. É verdade, verdade. A gente que trabalha com pessoas na igreja, se a gente não tiver essa sensibilidade, esse tato, realmente Sim. pode complicar ainda mais. Agora me diz uma coisa, nessa tua experiência com essa disciplina, qual é a questão que você diria que é frequentemente debatida? O pessoal trabalha bastante. O que você pode nos dizer quanto a isso? Olha, em alguns círculos que eu tenho conversado e convivido, eu percebo que as pessoas estão começando a conversar um pouquinho mais e a falar mais. E é um assunto que realmente precisa de mais atenção, na minha opinião, e eu acho que você vai concordar também, que é a vida do obreiro é uma vida muitas vezes sobrecarregada. Ah, essa é demais. É uma vida em que muitas vezes o obreiro ou então o evangelista ele pode se sentir sozinho, ele pode sentir que ele tem a responsabilidade de carregar todo aquele peso, vem aquela carga emocional, não é? Tem uma carga também de tempo, às vezes falta tempo até para ele poder se dedicar à família. Então, acho que uma coisa que está começando a ser conversado
e precisa de mais atenção é esse assunto de como é que a gente pode cuidar daquele que cuida, não é? Então, o obreiro, o evangelista está se empenhando em cuidar de pessoas, mas ele precisa se cuidar e talvez até precisa de um apoio de pessoas para ajudar ele também. Então a gente não quer que pessoas se sintam sobrecarregadas e talvez venham até desistir do trabalho com o ministério, não é? Que acontece frequentemente. Imagino que você tem visto pessoas que acabam parando por causa disso. Sim, sim. Eu até, comparando, por exemplo, os Estados Unidos com o Brasil, né? O índice de suicídio para pregadores brasileiros, pastores brasileiros, é muito alto. Sim. Quando você compara a carga, né, com o pessoal, com o pregador nos Estados Unidos, é um tanto quanto diferente. Muito interessante isso que você trouxe. E até eu diria, só para colocar mais uma coisa, na nossa realidade que a gente vê, tem muitos obreiros que acabam servindo sozinhos, não é? Isso. E quando você é um único obreiro numa congregação e tem todas aquelas atribuições, aí realmente é muita coisa. Então até nessas situações eu encorajo pessoas a achar pessoas que podem auxiliar e ajudar a dividir essa carga para ele não se sentir sobrecarregado. Verdade. Uma outra coisa importante que essa disciplina a gente dá muitas informações, mas o que você conseguiria deixar assim para nós em termos práticos que essa disciplina pode realmente ajudar? Eu acho que quando a gente pensa sobre a nossa sociedade, e a igreja não está excluída disso, muitas pessoas têm uma ideia de liderança e pensando sobre liderança, e é muito comentada a ideia da pirâmide, né? Você tem aquela pessoa no topo, aquela pessoa que está direcionando, talvez tomando decisões, tipo aquela ideia do manda-chuva, né? Aquela pessoa que está orquestrando. E às vezes as pessoas trazem isso para a igreja e acham que talvez o obreiro deveria estar nessa posição de estar falando e instruindo, dando ordens, talvez até. Mas quando a gente olha para o padrão bíblico, a gente vê algo muito diferente na pessoa de Jesus, não é? Então a gente pensa sobre Cristo, uma pessoa que veio, e um termo que nós usamos na aula foi ele sendo um servo líder. E parece quase uma contradição de termos, Verdade, não é? verdade. Como é que o líder pode ser o servo? Porque na sociedade tem a ideia de que o líder vai ser servido, não é? Então até as pessoas almejam uma certa posição para que ela possa ser servida pelos outros. E Cristo diz o contrário, não é? Ele diz, se você é o líder, você vai servir. Se você é o líder, você vai dar esse exemplo para as pessoas, e eu diria, independente da posição em que você se encontra na congregação, sirva. Busque ajudar, busque servir e seja um exemplo nesse sentido. Nós batemos muito em Filipenses 2:5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Exatamente. E nós colocamos, não é que a nossa atitude deve ser parecida com a de Jesus, que às vezes a gente se contenta com isso, não é? Ah, Ricardo, eu estou parecido com Jesus, e parecido com Jesus é bom o suficiente, sabe? Exatamente. Que eu estou melhor do que antes. Mas o texto é enfático, ele faz, seja como, não é? Como Cristo. Eu acho que esse é o nosso objetivo com pessoas, e se ele serviu, eu preciso servir. E nós precisamos estar fazendo isso um pelo outro, né? Excelente. Poxa, Natan, essa conversa aqui está sendo muito boa. A gente podia ficar aqui muito tempo falando sobre essa disciplina que é tão importante para o obreiro. Então, a gente queria agradecer muito a tua participação. Eu agradeço a vocês. E espero que Deus continue abençoando você nesse teu trabalho.